Vamos lá, Josias, o que você achou aí dessas falas de Lula na reunião ministerial? A expressão mais promissora do Lula nesse introito que ele fez, nessa introdução, foi o trecho em que ele disse que há defeitos no governo. Aí falou que vai mencionar esses defeitos no final. Ele fará um discurso, o Alckmin também vai falar, e é preciso saber quais são os defeitos, na opinião do presidente. Que o seu governo, de fato, tem muitos méritos, mas ainda tem muitos defeitos. Isso está muito latente na percepção da sociedade brasileira, as últimas pesquisas deixaram isso claro, né? Vai ser uma reunião muito longa, imagina, são 38 ministros, o desejo do Lula, ele inclusive encomendou a cada um dos ministros que fizessem um balanço da sua atuação. Então, imagine que cada ministro desse, 38, tenha entre 5 e 10 minutos para falar. Então, estamos aí diante de uma perspectiva de uma reunião que vai durar, vai entrar pela tarde, e vai ser uma reunião muito longa. Agora, o fato de o presidente ter dito, já na sua primeira manifestação, que enxerga defeitos no governo, é uma observação promissora, porque a reunião seria inútil se se prestasse apenas ao autoelogio. Até acho que o presidente devia manter essa reunião aberta, sabe, Fabiola? Para constranger os ministros, para evitar que os ministros ficassem ali se vangloriando. Reunião como essa só faz sentido se o balanço for sincero, se de fato o governo se dedicar a, a enxergar aquilo que não deu certo. E o grande paradoxo desse encontro é que o ministro mais cutucado, mais atacado internamente, inclusive pelo chefe da Casa Civil, é o Fernando Haddad, e é o ministro que chega ao final do primeiro ano como o auxiliar do Lula mais produtivo. Aprovou boa parte da sua agenda no Congresso Nacional, elevou a nota de risco do Brasil, chega com resultados a mostrar. O próprio presidente fustigou o Haddad durante esse ano, disse que a meta fiscal não era algo importante. O Rui Costa, o chefe da Casa Civil, está mais preocupado em gastar do que em exibir responsabilidade fiscal. Ele foi destacado pelo Lula para conduzir o PAC, né, aquele programa de obras do governo. Então ele quer gastar. Então ele foi um dos que defenderam internamente que fosse revista a meta de zerar o déficit já em 2024. O Haddad prevaleceu, essa meta foi mantida na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada ontem pelo Congresso. Então é o ministro que chega mais bem posto nessa reunião, o mais atacado, atacado internamente, atacado pelo PT, fustigado pelo próprio Lula, é o ministro que chega mais bem posto, com mais resultados a exibir. Está longe do ideal, tem muita coisa pela frente, mas conseguiu aprovar boa parte da sua agenda. Esse é o grande paradoxo, Fabiola, e deve-se torcer para que o Lula, de fato, enxergue adequadamente os defeitos do governo dele. Isso nós vamos saber depois, quando ele fizer o discurso, no final da reunião, que ele fizer o balanço dele, pessoal. Vamos ver se vai ser aberto, né, Josias? Ele até falou, Ah, mas se for fechado, a gente descobre, Fabiola. a gente descobre. Ele disse É, ali, porque até para que a nossa audiência saiba, né? Essa reunião, eles abrem essa fala inicial do presidente Lula, inclusive já terminou a transmissão, já não está acontecendo mais. A gente está passando aí as imagens do que aconteceu há pouco. Ele fecha a reunião, a imprensa que está lá, a gente está até com um repórter lá, a imprensa que está lá tem que sair, né? E aí eles começam ali a reunião séria ali de lavagem de roupa, né? E aí começa. E aí foi o que ele falou assim, olha, tem alguns erros aí, a gente vai precisar conversar sobre isso. E falou que vai ser ali um puxão de orelha. Vamos ver o que vem pela frente. Thales, o que você acha dessa fala inicial de Lula? Ele admitindo alguns erros, não quis falar publicamente quais são, mas alguns erros dos seus ministérios. É do jogo também isso, né, gente? É do jogo, mas aí ele agradeceu muito a participação das pessoas, agradeceu a participação dos ministros, a atuação dos ministros, agradeceu até a imprensa, viu, Thales? Ali eu acho que, primeiro, ele se mostrou bem-humorado e falou que o humor melhorou, explicou até por quê. Porque um bom tempo aí ele passou, do governo, ele passou com dores
devido à operação na Bacia, e aí se desculpou lá, brincou, se desculpou com assessores pelo mau humor nesse tempo todo. E, de certa maneira, ele tem motivos para estar bem-humorado, porque, do ponto de vista da economia, ele acabou de ter essa boa notícia aí do Rating, que melhorou o Brasil na posição dele na Standard Poor's, ou seja, as agências de risco começam a admitir melhoras do Brasil nessa área, e realmente o ministro Haddad, que foi bastante elogiado, conseguiu boas vitórias ao longo do ano no Congresso, boas notícias. Então, eu acho que ele tem motivo para estar bem-humorado, muito embora todos nós tenhamos motivos para também ter expectativas com relação ao futuro. Vai esse primeiro ano em que boas coisas foram aprovadas no Congresso, etc., reforma tributária, esse primeiro ano vai resultar num ajuste no segundo semestre, no segundo ano de governo e vai resultar num crescimento maior da economia, isso é a nossa expectativa. Ele também ele anunciou o dia 8, o ato do dia 8. Isso eu acho que é muito interessante. Anunciou que o Flávio Dino fica até o dia 8, porque ele quer esse ato. Eu notei lá, achei curioso, que ele falou da presença de todos os ministros, eu notei lá que estava o Renan Filho. Ontem o Renan Filho estava no Congresso ainda, não havia entregado o cargo de ministro, ainda estava como senador, ele e o Fávaro. Foi os dois que eu vi ontem à noite lá no Senado, votando o projeto de subvenções. Eu não sei se eles já se demitiram hoje para poder participar dessa reunião como ministro. É provável que sim. Né? Que mais? Ele também elogiou, brincou com os ministros, né, com o Rui Costa, que vai ter filho, e anunciou a saída dele, que ele vai tirar folga a partir do dia 26 e que possivelmente nesse período vai estar aqui o Alckmin. Acho que foi um discurso esperado para abrir a reunião. É claro que uma reunião dessas tem que discutir agora os erros. E acho que o principal erro está sendo ainda na articulação política do governo. Tem um erro de comunicação, mas tem um erro que eu acho que é mais perigoso, que é na articulação política do governo. A articulação política precisa melhorar para garantir que as coisas venham a ser aprovadas no ano que vem. Eu acho que esse final do ano, esse finalzinho do ano aí, teve algumas arestas em votações no Congresso que precisa que o Palácio do Planalto esteja de olho aberto e tenha um diálogo melhor e não se entregue tanto ao Centrão como se entregou ao longo do governo.